Provavelmente muitas pessoas desconheçam a relevância dessa placa no mundo do overclock. É bem mais fácil a gente ouvir falar da Hero ou da Fórmula, mas se eu pudesse fazer uma alusão, uma transposição desse mundo do hardware para o mundo dos carros esportivos, para que esse entendimento das pessoas mais leigas se tornasse um pouquinho mais tangível, é como se uma Fórmula ou uma Hero fosse um Bentley super luxuoso e potente também, por que não? E a Apex Encore fosse uma McLaren Senna. E o que eu quero dizer com isso? É que é uma placa que ela vai abrir mão de pequenos luxos, ainda assim vai ser muito bem acabada, muito bonita, mas o lance dela é bater recorde. É subir clock de processador, subir clock de memória. Algumas pessoas até acham que por ela ter apenas 2 slots de memória RAM, ela seja uma placa-mãe de entrada. Então aí vocês já começam a entender o tamanho da incompreensão das pessoas do mainstream em relação a essa placa. Em outras palavras, se essa placa fosse um carro esportivo, ela estaria pronta para bater todos os recordes em Nürburgring. Já que no início a gente citou os carros esportivos, então vamos tirar isso aqui dos boxes, ou do box. Vamos lá? Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore. Nome, sobrenome, nome do meio, os nomes estão cada vez mais longos, eu não sei se isso impressiona o comprador. A verdade é que os nomes estão ficando enormes. A caixa, como tudo da ROG, muito chamativa. Linda, né? A caixa é muito bonita. Um pouquinho empoeirada. Podia ter passado um pano na caixa, né? Lindona, lindona. DDR5, LGA 1700 ou 1700, chamem como vocês quiserem. PCI Express 5.0, RGB. Tem que falar que tem RGB, senão metade da turma não compra. E vai comportar os processadores da série 12, 13 e 14 da Intel. Essa placa é um sonho realizado. Obrigado, Live Store, pelo presente de Natal. Live Store é impressionante. Olha a caixa é uma joia, né? Olha como que abre de um jeito assim bem interessante, bem bonito, hein? Eu vou deixar de lado aqui a placa para mostrar para vocês os acessórios. A gente tem que criar um pequeno suspense. E depois eu mostro a placa para vocês. É linda. Case com alguém que olhe para você como o Fester olha para Apex Encore. Sexy, hein? Que placa sexy. Mas vamos deixar ela aqui de lado e logo eu mostro ela em detalhes para vocês. Vamos ver o que tem aqui. Tem muita coisinha, sabe? Manual. Essas coisas a gente pula, né? A gente nunca quer saber disso. Tem um cartãozinho aqui. Ah, tem aqui um cartão de acesso para Gaming Paradise da ROG. Sei lá o que isso significa. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Tô deixando no chão, senão daqui a pouco... Tem coisa aqui dentro, hein? Meu Deus do céu. Tem uma caixinha aqui, ROG... Ah, USB. Pendrive aqui. A gente vai ter todos os drivers para a gente instalar. Algumas placas, pessoal... Você vai instalar o Windows, aí você não vai ter suporte à internet. Aí você consegue aqui tudo pelo drivezinho aqui, pelo pendrive, tá certo? Isso aqui é muito interessante, hein? Isso aqui é o DIN M2. Isso aqui a gente vai encaixar. Vamos colocar dois M2 aqui, cabe até 2, né? E a gente espeta na placa-mãe. Deixa eu abrir isso daqui. Aí eu mostro no detalhe para vocês, né? Olha que interessante isso. Ó, tem muito material aqui. Então, vai dissipar bastante o calor dos M2 aí, hein? Muito legal. Aqui a gente vai ter um monte de pacotinho, né? Parafusinho, tem thermal pad. Isso aqui não cabe a gente ficar comentando.
precisa jogar no chão também, né? Aqui a gente tem a anteninha do Wi-Fi. Pessoal, eu quero ir só onde é interessante. Tem um monte de coisa aqui que vai ser igual em outras placas mães. Eu quero fazer um negócio mais resumido. Focar só nas coisas que essa placa difere das outras. Por que que eu tô falando isso? Porque eu fui assistir alguns unboxings dessa placa e eu ficava pulando o vídeo da pessoa, né? A pessoa ia falar do USB, do não sei o que, coisa assim que, meu, não tô querendo saber disso. Eu tô querendo saber da parte de overclock, o que ela tem de diferente, das features mesmo, das novidades, e eu vou pulando o vídeo, então eu quero fazer um vídeo que eu gostaria de assistir. E aqui o que a gente tem? Ó, tá. Isso aqui é um kitzinho de fan para a gente ajudar na refrigeração das memórias. Tá aí. Olha que bonitinho. Vai ficar interessante isso aqui, hein? Bom, agora eu vou dar uma limpada na mesa aqui e vou deixar só a joia aqui em cima. É linda demais. Deixa eu tirar daqui. Não vamos entortar nenhum pino, né? Não vamos estragar a placa antes de usar. Deixar aqui de lado. Olha só a joia. Olha só a joia, minha gente. Apenas 2 slots de memória, e vocês podem aí estar se perguntando por que apenas 2 slots. Isso que faz a gente subir bastante o overclock de memória. As placas mais porretas do mercado vão ter apenas 2 slots de memória. Tem uma da Gigabyte que... como que é o nome? Tachyon, alguma coisa assim. Eu não sei se a pronúncia está correta. E tem uma da EVGA também, Dark alguma coisa. Todas vão ter 2 slots. Mas, pessoal, a Apex Encore, dessas 3, muito provavelmente é a mais forte. Pelo menos todo mundo lá fora comenta isso. Inclusive, alguns dizem que não faz muito sentido você comprar uma Gigabyte ou uma EVGA se você tem a Apex Encore. Pessoal, a Asus promete no site dela mais de 8.400 MHz nas DDR5. Claro que isso não é verdade, né? Porque a gente depende de outras variáveis, a gente precisa de um kit de memória fabuloso, a gente precisa de um processador que tenha o controlador interno de memória ótimo, premiado, senão nada de pegar 8.000 MHz, quem dirá 8.400. E pessoal, vocês não fazem ideia do quão robusta essa MOBO é, muito pesada, ou seja, né, temos bastante material aqui nos dissipadores. Ela é uma placa que conta com 24 mais 0 mais 2 fases. E para vocês terem uma noção de como é uma placa raiz, meu, essa parte é engraçada. Olha isso aqui. PS2 de teclado e mouse. Bom, não preciso nem falar para vocês que ela tem Clear CMOS aqui no painel traseiro. E tem tantas outras features que eu vou explicar em mais detalhes para vocês. Bom, pessoal, por se tratar de uma placa muito voltada ao overclock, ou seja, né, uma placa que não pode faltar energia e demanda muita energia, além do 24 pinos aqui, nós temos mais 2 8 pinos aqui de CPU, 12 volts, e mais 8 pinos aqui PCI Express. Então, recapitulando, 24 pinos, PCI Express 8 pinos, mais 2 8 pinos de CPU aqui. Bom, como eu tinha dito para vocês, apenas 2 slots de DDR5, tá certo? A gente tem um máximo aqui de 96 GB, ou seja, 2 pentes de 48. E ter apenas 2 slots é que faz com que tenhamos bastante elasticidade para fazer overclock na memória RAM, certo? E aqui nós temos também aquele ventiladorzinho, só instalar aqui, parafusar. Então assim que ele fica, vai resfriar a memória RAM. E vai resfriar também se você optar em usar o DIMM M2, colocar os seus 2 SSDs M2 aqui. Então ele vai... Deixa eu encaixar aqui só para vocês terem uma noção. Então o ventiladorzinho ele vai dar conta aí de ventilar não só as memórias, mas também como até 2 M2. Além da possibilidade de colocar 2 M2 aqui, 4.0, a gente consegue colocar mais um aqui, 5.0, outro aqui, 4.0 e outro aqui. Tá certo? Então são 5 no total. 3 na própria placa-mãe e mais 2 nesse
DIN M2. Bom, vou começar explicando a parte de cima aqui. Aqui é o botão liga e desliga, muitas mobos têm esse botão. Aqui é um botão que chama Flex Key. O default dele é funcionar como reset, mas a gente pode atribuir outras funcionalidades para ele lá na BIOS. Aqui do lado a gente tem um botãozinho pretinho que chama Safe Boot. Ele serve para a gente inicializar o computador, mesmo que tenhamos colocado parâmetros dentro da BIOS que impeça essa inicialização. Lembre-se que teríamos que dar um clear CMOS, nós perderíamos todos os parâmetros que nós tivéssemos alterado dentro da BIOS. Então esse botão você vai conseguir entrar na BIOS para daí então alterar esses parâmetros. Aqui nós temos um switchzinho também, o default dele ele vem desligado e a gente liga ele quando vai fazer overclock extremo, vai usar LN2, temperaturas de menos 120 para baixo, para evitarmos que a placa tenha o chamado cold boot. Aqui nós temos dois botõezinhos também para a gente subir ou descer o BSLK, isso aqui serve para a gente fazer overclock em tempo real. Imagine você setou sua BIOS para ter um certo clock no processador ou na memória RAM e ficou faltando um pouco para você alcançar algum recorde, algum resultado que você queria. Por aqui você consegue subir ali em tempo real, direto dentro do Windows, sem precisar dar o boot e mexer na BIOS novamente. Bom, aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, tem pequenos furinhos. Isso se chama ProBelt. Isso aqui serve para a gente poder medir as tensões diretamente na placa com auxílio de um multímetro. Bom, aqui nós temos um pequeno display. Esse já é um pouquinho mais familiar para a maioria das pessoas. Esse se chama QLED, tá, pessoal? Ele serve para a gente ter um código de erro, para a gente saber o que está acontecendo quando a gente tiver algum erro de inicialização na nossa placa-mãe. Bom, pessoal, essas foram algumas funcionalidades que eu achei interessante falar para vocês, de comentar. Agora vamos falar de algumas funcionalidades, de alguns botões que ficam mais na parte de baixo da placa-mãe. Aqui na parte de baixo da Apex Encore a gente tem um botãozinho chamado BIOS Switch. Serve para a gente alternar entre BIOS 1 e BIOS 2, lembrando que essa placa-mãe é Dual BIOS. Nós temos também outra chavinha RSVD, igual aquela que eu mostrei em cima, ela vem desligada. Serve para quando a gente for fazer overclock extremo, usar LN2 para temperaturas abaixo de 120 graus Celsius, para a gente não correr o risco de ter o chamado cold boot. Nós temos uma outra chavinha, essa aqui de cima, chamada Alt PCI Express Mode. Ela tem 3 posições, tá? Totalmente para a esquerda, do jeito que está agora, automático. No centro vai funcionar PCI Express Gen 4. Totalmente para a direita, PCI Express Gen 3. Aqui no espelhinho traseiro nós não temos tantas novidades assim. Temos o botão aqui de Clear CMOS, botãozinho de baixo para a gente fazer o flash da BIOS diretamente de um pendrive. Eu acho que o mais engraçado aqui é ver essas duas entradas PS2 para teclado e mouse. Ah, faltou aquele momento que nos dá muita satisfação, tirar os plastiquinhos de proteção. Voilá! Esse foi o vídeo da Maximus Apex Encore, espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui ainda flertando com essa placa maravilhosa, não vejo a hora de colocar ela no Nightmare. E como eu disse no início do vídeo, a ideia não era falar sobre tudo, todas as opções que essa placa tem, sobre todos os detalhes, todos os pormenores. A ideia era falar sobre as features que chamam atenção, que fazem dela uma placa especial, e acho que esse vídeo vai conseguir demonstrar bem isso. Fiquem ligados, nos próximos vídeos teremos uma verdadeira batalha de overclock de memória RAM. Vamos torcer para que o IMC do nosso 14900KF seja dos bons. E é isso. Deixa aquele comentário maroto para gerar aquele engajamento. Se você realmente achou um vídeo relevante, se te ajudou, se te distraiu um pouquinho, deixa aquele like. E é isso. E para você que tem mais tempo de canal, vamos lá, vamos ajudar a espalhar essas informações, vamos passar adiante, tá certo? Abração, até os próximos vídeos. Fui!